fatos essa semana. Nós trouxemos aqui, né, a denúncia até do líder comunitário lá da região da Zona Sul de Teófilo Otoni, o Dinho Alemão, falando do caso do motociclista lá da Vila da Palha, que foi atingido por uma linha cortante, não se sabe se uma linha chilena ou uma linha com cerol, teve um ferimento grave no pescoço, graças a Deus conseguiu recuperar e não aconteceu uma tragédia, e a Polícia Militar Rodoviária voltou a emitir alerta em relação ao risco dos jovens, adolescentes e até crianças soltando pipas com linhas cortantes aqui em Teófilo Otoni. Nós já falamos inúmeras vezes sobre esse problema e sobre esses riscos. Já tivemos casos de mortes de pessoas com membros amputados por conta dessas linhas cortantes, de pessoas soltando pipas em locais inapropriados. Tenente Reinaldo Martins, mais uma vez, chama a atenção para o problema. Orienta os motociclistas, os ciclistas, orienta também os pais que permitem que os filhos soltem pipas com linhas cortantes aqui em nossa região. Pipas no céu de Teófilo Otoni região. Informações que um motociclista ficou gravemente ferido por linha cortante. No mês de julho divulgamos que as pipas estavam sendo vistas no céu de Teófilo Otoni e nas cidades vizinhas, situação que nos deixou preocupados, uma vez que, infelizmente, muitos jovens e crianças utilizam as linhas cortantes, dentre elas as famosas cerol, feitas com vidro e cola, e a linha industrial chilena, as quais costumam causar lesões gravíssimas e mortes de motociclistas e ciclistas. No mês de agosto, a frequência aumentou e, lamentavelmente, foi divulgado um fato que feriu gravemente o pescoço de um motociclista na região da Vila da Palha, saída de Teófilo Otoni para a cidade de Frei Gaspar. Segundo informações, o motociclista quase perdeu a vida. Um morador da região teria pedido providências junto às autoridades e aos pais dos jovens que utilizam a linha cortante. Relembramos que a Polícia Militar Rodoviária não tem nada contra a brincadeira de soltar pipas. Trata-se de uma brincadeira saudável nessa época de aparelhos celulares, desde que seja em local adequado, afastado de ruas e rodovias e com a linha adequada que não coloque em risco as pessoas. Importante dizer que após o corte das linhas, as pipas deslocam-se por longas distâncias, podendo se prender em algum objeto, embaraçar nos motociclistas ou ciclistas e causar mortes ou amputações. As linhas cortantes costumam causar outros sérios problemas, danificando as redes elétricas de dados e de comunicações, deixando cidades inteiras sem energia, telefonia e internet. Hospitais podem ser prejudicados, comprometendo a saúde e a vida dos pacientes. Os serviços de acionamento do SAMU, bombeiros, Polícia Militar, PRF e outros podem ficar comprometidos. As empresas privadas também podem ter o funcionamento interrompido. Os estabelecimentos que comercializam a linha cortante de forma irregular poderão ser responsabilizados e responder criminalmente. Por outro lado, a pessoa que utilizar a linha cortante e causar lesão ou morte também poderá ser processada criminal e civilmente, conforme o caso concreto. Vale destacar que, independente da possibilidade de sanções, ocorrendo um fato grave, punir os responsáveis não evitará o sofrimento das vítimas, dos seus familiares e dos amigos. A prevenção é a nossa meta. Obviamente que nos dias atuais os pais têm dificuldades na criação dos filhos, porém não podemos deixar de pedir uma orientação aos adolescentes para que entendam os riscos do cerol e da linha chilena. Sugerimos aos motociclistas e ciclistas colocarem antenas nos veículos para minimizarem os riscos, caso deparem com a linha. Percebendo a presença de pipas no ar, reduzam a velocidade. A Polícia Militar Rodoviária aumentará as abordagens aos jovens nas chegadas das cidades
para orientar e adotar providências nas situações em que forem detectadas as linhas cortantes. Mas, como sempre dizemos, o nosso objetivo é prevenir. Então, contamos com o apoio da imprensa e dos familiares dos praticantes de pipas. Eu vou pedir primeiro o Estevinho para colocar para a gente a imagem, aquela parte do carro ali. Eu quero aquela parte do carro onde tem... Aí, para aí, coloca no ar para mim sem o áudio, por favor. Só essa imagem. Olha para você ver, né? Se a linha chilena ela faz aquilo ali com a carenagem, com o para-choque de um carro, que na grande maioria das vezes é feito de fibra, né, ou lataria, você imagina o que uma linha como essa aí que a gente está mostrando, ó, não faz com o pescoço, com a perna, com o braço de uma pessoa, né? É muita irresponsabilidade soltar pipa, né, em locais de movimentação, às margens de rodovia, em vias públicas com uma linha como essa. Você pode acabar com a vida de alguém, ou pode deixar alguém sequelado para o resto da vida. Eu estou falando isso aqui porque em 2019, todos nós acompanhamos aqui, chocados, tristes, o caso do garoto, Gabriel, 15 anos de idade, que tinha um sonho de ser jogador de futebol e que teve uma perna amputada por uma linha cortante de alguém que estava soltando pipa lá em Belo Horizonte. Eu acho que até o Alan buscou pra gente aí na rede, eu pedi para ele pesquisar aqui, a informação desse caso, Alan. Eu gostaria que você falasse pra gente, Alan Souza, mais uma vez, para relembrar esse caso, porque muitas vezes a gente traz essas informações à tona, o Tenente Reinaldo fala quase todos os dias sobre isso aqui, e as pessoas acham que é implicância com a diversão de alguém. Não é implicância, gente. É uma questão de conscientização de que o que para uns é diversão, para outros é um risco. E pode se tornar um acontecimento trágico, como no caso desse garoto aí, né, Alan Souza? Exatamente. Boa noite, Vanilson, ouvintes da Voz dos Vales. Aconteceu, como você bem disse, em 2019, o garoto Gabriel Lucas Alves, de apenas 15 anos, ele que reside em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, perdeu a perna, isso mesmo, perdeu a perna depois de ser atingido por uma linha chilena, presa a um caminhão enquanto ele estava, sabe o quê? Andando na porta de casa. E o menino tinha um sonho de ser jogador de futebol. Exatamente. Eu me lembro que esse caso comoveu alguns atletas. Atletas profissionais do Galo foram lá visitá-lo. Quer dizer, interrompeu o sonho e causou uma sequela para o resto da vida. O menino perdeu a perna por conta de uma linha chilena, por conta da irresponsabilidade de alguém. E a gente alerta isso aqui, não é porque a gente quer acabar com a diversão, a gente quer contra a diversão de ninguém, não. Acho que a criança tem todo o direito de soltar pipa, né? Mas para isso, vá para um local adequado, né? Os pais têm que estar atentos para isso, leve a criança para um local adequado, longe das vias públicas, longe de rede elétrica, porque é um risco, inclusive, para o seu próprio filho. Muitas vezes essas pipas engancham nos fios de alta tensão, eles vão tentar tirar, podem sofrer uma descarga elétrica, isso sem contar os acidentes que a gente está relatando. Nós mostramos o pescoço do rapaz aí, do motociclista lá, que graças a Deus, olha aí, pode pausar aí. Olha para você ver as marcas, para quem está acompanhando aí, pelo canal da 98 no YouTube, também pelo canal Vanilson Souza Notícias, olha a marca lá, ó, da linha no pescoço do rapaz. Né? Se ele está com um pouco mais de velocidade, ele tinha perdido o pescoço. Tinha perdido a vida. Por conta de quê? De linha cortante, de alguém se divertindo, soltando pipa, um problema que a gente está alertando aqui a todo momento e pedindo que as pessoas tenham consciência, né? E que os pais, principalmente, estejam vigilantes quanto ao material utilizado pelo seu filho para soltar pipa e o local utilizado pelo seu filho também para praticar esse tipo de atividade.